Meu amigo Daniel Alencar, meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Você está aqui inaugurando nosso primeiro podcast, IFTcast. IFT é uma sigla, Igreja Fora do Templo, foi uma mensagem que Deus nos deu há muitos anos e essa é a grande mensagem que nós carregamos. Nós ensinamos uma igreja como ser igreja fora do templo. E isso aqui é a manifestação clara de uma igreja fora do templo. E meu amigo, todo mundo sabe, quem te conhece de perto, principalmente, que você carrega uma mensagem muito poderosa. E eu quero começar com uma pergunta muito objetiva. O que a expressão Abba Pai diz para Daniel Alencar? Fala, meu povo, tudo bem? Todo mundo que assiste a gente aí, um prazer estar participando aqui do podcast da Baixada IFT. Da Baixada para o mundo. Inclusive apresentado por Romário. Olha aí, ó. Vim inclusive caracterizado aqui hoje. É isso mesmo. Profético, olha, eu com a camisa 94. Eu com a camisa da seleção brasileira, Daniel com a camisa do Maranhão. Isso aqui é profético. Isso aí, minha gente. Vim todo caracterizado, afinal Perfeito. de contas, sou na Baixada Maranhense. Sou daqui, gente, Maranhão, minha terra. Coisa boa. Cara, seguinte, falar sobre essa expressão Abba Pai vai muito além do que eu consigo expressar só num podcast, assim, porque tem sido a minha jornada. Eu vejo as marcas da paternidade de Deus na minha vida desde a minha infância, né? Na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. E depois que eu tive filhos, eu fui entendendo cada vez mais forte essa questão da expressão do Abba Pai. Mas eu percebi que o Abba Pai, essa mensagem seria a mensagem da minha vida. Eu percebi isso no ano de 2007, quando eu e minha esposa, nós tivemos uma experiência bem traumática. Nós perdemos um bebezinho na barriga dela. Ela tinha uma gestação de mais ou menos uns 4 para 5 meses. E a gente sofreu bastante com essa perca. E eu lembro que um dos dias que ela estava no hospital, ela passou alguns dias no hospital, eu tive que voltar em casa para pegar algumas coisas, algumas roupas de cama, toalhas, objetos de higiene pessoal. E eu estava acabado, Ribinho, eu estava muito triste, né? Mas quando eu cheguei na sala da minha casa, eu vi meu violão em cima do sofá e eu me sentei e eu fui fazer aquilo que acalenta a minha alma, né? Que é adorar. E naquela noite, eu literalmente senti uma presença de alguém sentando do meu lado no sofá. E eu comecei a dedilhar a música Abba Pai. Foi ali que nasceu a música Abba Pai. Eu escrevi aquela música em 20 minutos. Uau. E eu cheguei com essa música para minha esposa, compartilhei com ela e ela chorou muito. Ela disse: Deus estava falando comigo a respeito disso, que essa nossa experiência é uma semente. E mais ou menos uns 6 para 7 meses depois, nós estávamos em Moçambique, na África, e nós cantamos a música Abba Pai num orfanato em Moçambique pela primeira vez, para algumas dezenas de crianças e adolescentes, a maioria deles órfãos, né? E foi um derramar de Deus tão grande, Ribinha, foi uma cura, foi uma presença paternal de Deus naquele lugar tão forte, né? Que eu entendi, cara, essa é a mensagem da minha vida, né? Então dali nasceu o CD Abba Pai, nasceu a escola Abba Pai, nasceu a mensagem Abba Pai. Foi desse momento. Perfeito. Fantástico. E Daniel, quando vocês tiveram o diagnóstico da Laila, como que vocês lidaram com isso, né? Como que foi esse processo? Eu sei que você é ministro de cura, né? Ministra cura. Como que foi entender ser um ministro de cura, receber o diagnóstico da sua filha? Como que vocês lidaram com isso? Cara, a Laila, ela tem hoje 10 anos, né? Tem paralisia cerebral. A minha filha ainda não anda sozinha, ela ainda não fala. E nós cremos realmente na cura de Deus. Lidar com esse diagnóstico foi uma jornada. A minha esposa sempre foi bem mais forte emocionalmente,
Lá em casa eu sou o mais romântico, o mais carinhoso, o mais melancólico. Quem já esteve lá em casa, ele sabe o que eu tô falando. A baixinha, meu amigo, das regiões ali de Presidente Dutra, no Maranhão. Meu amigo, a mulher forte, né? E eu sou aquele cara mais emocional. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha um conceito de Deus Pai, mais ou menos assim. Se eu sou teu pai, eu te protejo. Se eu vejo o inimigo vindo sobre você, eu te protejo, eu te livro disso. Só que, na verdade, quando você olha para o relacionamento de Deus Pai com Jesus, o Filho, que é o nosso modelo, você vê o Deus Pai falando assim: Jesus, eu te amo, eu tenho prazer em você, receba o Espírito Santo. Espírito Santo, agora leva Jesus para ficar de cara com o diabo no deserto. Então, às vezes a gente não consegue entender que Deus permitir que a gente seja confrontado com a dor, com o sofrimento, com a dificuldade, também seja amor. Perfeito, Daniel. Então, para mim, muito Ribinha, forte isso. para mim, Ribinha, a Laila, ela foi uma virada de chave, ela foi uma mudança de entendimento sobre o coração paterno de Deus. Eu não estou dizendo que Deus tem prazer em que minha filha tenha paralisia cerebral, mas eu estou dizendo que Deus não despreza nenhuma dor que esse mundo caído possa nos dar, porque a gente está vivendo num mundo caído, né? Quantos irmãos nós perdemos por causa do Covid? Deus poderia ter livrado esses irmãos? Poderia, mas por que Deus não livrou da morte os discípulos amados de Jesus? Por que eles foram esquartejados? Por que eles foram decapitados? Por que eles foram jogados nas arenas para os leões serem... A gente fala Daniel, com eles, né? que Deus, ele livrou Daniel da cova dos leões. Exato. E ele foi Deus ali. E quando ele não livrou nas arenas de Roma crianças que foram estraçalhadas, Deus também continuou sendo Deus. Exatamente. E talvez a gente não consegue ver a paternidade de Deus por meio dessas situações. Exato. Muitas pessoas, elas não acreditam em Deus, elas se tornam ateus por causa disso. Se Deus é bom, ele não vai permitir que a dor e o sofrimento alcance o mundo. Só que, na verdade, a minha filha Laila, ela me mostrou o coração de Deus, o amor de Deus de uma forma muito forte, muito excelente. É a pessoa que mais me ensina sobre Deus. Eu tô te falando hoje, eu tenho 40 anos de idade. Eu recebi o diagnóstico da Laila com 31 anos de idade. Então eu tô te falando de um processo de quase 10 anos, onde eu estou digerindo essa mensagem, compreendendo essa mensagem, porque foram golpes muito fortes na minha alma, né? Mas o que eu posso dizer para você é que minha esposa, ela lidou muito bem nos primeiros momentos, ela entendeu o que a vida estava nos proporcionando, e eu fiquei numa guerra de alma muito grande. Eu fiquei questionando muito a Deus, perguntando muito, sofrendo muito. Satanás encontrou lugares para tentar questionar a minha fé, abalar a minha percepção de Deus. E cara, eu fui curado pelo próprio Deus, na presença de Deus. Deus me fez uma pergunta: você acredita que eu sou soberano sobre todas as coisas? Eu disse: Senhor, eu acredito. E eu fui curado por esse entendimento da soberania de Deus. Acredito que quando nós entendemos que Deus, ele tem uma versão de um drone por cima, enxergando o começo, o meio e o final, né? E a gente está limitado àquela visão terrena. Eu preciso descansar, que o meu pai que está lá em cima, ele está enxergando todas as coisas, né? E que ele está vendo que algo maravilhoso está sendo gerado. A Laila já abençoou a vida de milhares de pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas, assim, tanto fisicamente como espiritualmente, como financeiramente. A Laila já foi bênção para muitas famílias. Então hoje eu posso dizer para você uma coisa que eu achava que eu não queria dizer isso. No aniversário dos 8 anos da Laila, eu postei um vídeo com imagens dela, onde o final daquele vídeo eu dizia assim: Senhor, obrigado pela paralisia cerebral. Obrigado pela paralisia cerebral. Isso foi difícil, mas foi necessário. Eu acredito que José, quando ele encontrou os seus irmãos diante dele, os irmãos que tinham jogado ele naquela cova, que tinham vendido ele como escravo, eu acredito que depois daquele abraço, José disse assim: Senhor, obrigado pela prisão, obrigado
porque eu fui acusado de estupro. Obrigado por esses mais de 13 anos nesse processo aqui. Eu acredito que Davi agradeceu. Senhor, obrigado por aquelas ovelhas. Obrigado pelo urso que quase me matou, pelo leão. Obrigado por isso, porque, cara, um bom pai, ele vai gerar situações na sua vida para que você cresça. Então eu acredito que Laila, ela é uma ferramenta de Deus para me aperfeiçoar, né? E depois que Éden nasceu, e agora ele com 2 aninhos de idade, indo para o 3º ano, eu percebo que Laila é ferramenta de Deus para formar o Éden na sua maturidade. Eu acredito que Deus está fazendo coisas com essa criança, convivendo com a irmãzinha que tem paralisia cerebral, que tem necessidades. Esse menino vai ser extraordinário. Então, cara, Deus nunca erra. Perfeito. Eu costumo dizer, Daniel, que um dia tudo faz sentido. E Sim. quando a gente olha a partir da ótica da eternidade, faz muito mais sentido. Te ouvindo, né? E eu te conheço de perto, eu não conheço ninguém forte, com um passado fácil. Todas as pessoas que eu conheço, Daniel, que são fortes e que carregam uma mensagem poderosa, tiveram um passado difícil e duro. Enquanto você falava, implodiu na minha cabeça assim 2 exemplos. Implodiu o exemplo do profeta Oséias, um profeta, um homem de Deus, e Deus diz assim para ele: olha, eu quero que você vá em um bordel e você vai tomar uma prostituta. E eu imaginei ele pensando assim: sim, senhor, eu preciso pregar para ela? Não. Você vai casar com ela. Você vai tomá-la para ser sua esposa. Você vai ser fiel a ela. E ele faz isso e ela o trai. E Deus diz assim: você vai voltar lá e você vai perdoá-la. E por que ele fez isso? Eu entendo que em todo o processo Oséias não entendeu. Até o dia que Deus disse: agora, Oséias, eu quero que você derrame essa mensagem. Diga para Israel. Exatamente. E você pode dizer isso melhor porque você sentiu isso. Cara, é impressionante você falar isso, Ribinha. Eu tô lembrando aqui do dia do nascimento da Laila. Foi uma guerra, né? Pastor Raimundo Donato, grande abraço para ele, com certeza ele vai assistir esse podcast, porque é um podcast maranhense. Pastor Raimundo Donato estava com a equipe em Palmas, no Tocantins. Eles estavam fazendo um encontro com Deus lá, promovendo um encontro com Deus, alguma coisa assim. E eles estavam orando, guerreando mesmo, pela vida da minha esposa e da Laila. E eles estavam o tempo inteiro em contato e mandando mensagens para mim, e ele me ligou. Na hora exata que a Laila entrou na UTI, as portas foram fechadas, o pastor Nonato me ligou. Eu disse: oi pastor. Ele disse: meu filho, Deus está dizendo algo aqui através dos intercessores. Oséias, você e essa criança serão como Oséias. Tem alguma ligação? Gente, na hora, Ribinha, na hora eu falei assim... tu nunca tinha me contado essa história? Não. Eu não sabia. Eu Explodiu falei, aqui dentro de mim quando ele falava a figura de Oséias. Na hora eu falei assim: meu Deus, prostituto, o que tem a ver, cara? Esse profeta cara, deve demais, estar chapado. Ele foi, tomou alguma coisa estranha e trouxe essa mensagem para o pastor Nonato. Mas é como eu tô te falando, é o drone. É o Deus que está lá em cima, visitando e vendo tudo. Na hora a gente não compreende, mas é exatamente isso, cara. E aí, só um instantinho, pastor, para eu não esquecer, tem uma passagem... Você vai falar, meu amado, eu vou deixar você falar. Ele não vai deixar, mas eu vou. É verdade. É isso aí, me ajuda. Tem uma expressão, uma passagem que o apóstolo Paulo diz assim: as nossas leves, momentâneas tribulações não se comparam com aquilo que está predestinado para nós na glória. Então, voltemos ao drone, né? Gostei da expressão do drone. Então, visto dessa ótica, é leve. Agora, o que Paulo chamou de leve? Paulo tinha acabado de ser açoitado. Exatamente. 5 quarentenas de chibatadas menos uma. Por quê? Porque a lei dizia que eram só 40 chibatadas. E eles, era uma forma de burlar aquela lei, davam 39, mais uma sessão de 39, e era um tipo de chicote com ossos pontiagudos, ou seja, arrancavam pedaços da carne de Paulo. E Paulo diz: as nossas leves. E um dia, né, Daniel, a gente crê que Deus pode
fazer a Laila ter todos os seus movimentos. Mas se Deus não fizer lá na eternidade um dia, isso não vai ser tão importante quanto tudo aquilo que Deus, no plano eterno dele, vai derramar, não é verdade? Exatamente. Então agora o pastor Caledson Agora, é o seu momento, Só aproveite. agora. aproveita, vamos lá. Não, mas eu ia falar que se, de repente, se não tivesse entendido por meio dessa situação, não teria nascido muitas coisas, né? Com Não certeza. teria nascido a escola Abba Pai, não teria nascido a canção Abba Pai, não teria aprofundado no coração de Deus a entender isso. Provavelmente não teria acontecido tudo isso. Verdade. Eu queria fazer uma pergunta para o Caledson. Por que você acha que as mães e os pais nordestinos colocam o som no final dos filhos? O Whindersson, Caledson, o meu baixista que está aqui é Jackson. o Iel de som. Me dê uma explicação assim, Rapaz, científica sobre isso. Olha, dizem os meus pais que encontraram meu nome naqueles livros de nome lá. Rapaz, até hoje A história se repete, né? E Eu até vi no hoje- filme, achei lindo. E até hoje eles não encontraram esse livro novamente aí. Mas Então existem algumas teorias. Você teria queimado o livro? Rapaz, olha, eu sou o único no mundo, não conheço ninguém com esse nome, então é fácil de me achar. Cara, eu conheço muita gente, mas eu É. só conheço um Caledson. É, Caledson. Me pega o Caledson. Caleb da Bíblia Tem com que dar. o Whindersson Nunes Calebson. Isso aí, só pra dar uma quebrada aqui no... Verdade. Dizer que a mãe tava brigando comigo, com um filho que se chamava Edson. O menino tava falando um monte, ela, Cale Edson. Cale tá Edson. explicado. Pronto. E aí minha mãe escutou, rapaz, Cale Edson, esse nome é bonito, vou colocar no meu menino. É, o meu, criatividade do o nordestino. meu eu prefiro não comentar, né? Prefiro não comentar o meu nome. Meu nome é o típico nome maranhense, né? A cada 10 maranhenses, 9 são Ribamar. Mas, Daniel, a gente falava sobre paternidade e eu conheço muita gente, Caledson, que prega sobre paternidade no Brasil. Muita gente. Eu prego sobre paternidade. Mas, Daniel, você prega diferente. É. Assim como se você for falar de igreja fora de templo, Uhum, você não consegue falar como eu falo. exato. Porque eu carrego essa mensagem de forma mais acentuada do que você. Te ouvindo ontem, eu acho que teve alguém nessa igreja que não chorou ontem nesse culto. Meu Deus. Eu recebi Teve uma tantas pessoa. mensagens. Pastor Rebinha, que culto foi esse e tal. E o jeito que Daniel fala. Então, a Laila realmente, ela é uma providência divina. Ela é, cara. Ela é responsável por tudo isso. Sabe, Deus usou essa criança, tem usado. Ela é um presente de Deus. É. Eu tive na tua casa, às vezes a gente fica perto dela, a gente sente, sabe, amor. Fluindo. Sensível ao Espírito Santo, ela consegue discernir os ambientes. E vamos falar do Éden? Bora. Esse carinha. Rapaz, o Éden. Eu vi uma cena do Éden. Eu achei engraçado demais. Eu fiquei, acho que uns 30 minutos lembrando e rindo, né? A Camila tentando convencê-lo a parar de tocar bateria. Vocês que estão acompanhando a gente, vão lá no Instagram da Camila, ficou lá no Instagram dela. Mas assim, eu lembro que um dia eu fui ministrar na escola Papai e tinha uma frase, Daniel, de volta ao Éden. E um tempo depois, Éden nasce. Sim, Então, há uma relação muito forte esse nome também, né? sim. Éden. O porquê o nome Éden? O que ele diz a você? Cara, assim, naquele ano que você foi na escola, nós estávamos com essa mensagem de volta ao Éden, que era encontrar de novo esse lugar da intimidade com Deus, né? E eu estava estudando sobre isso, né? Porque Deus criou um jardim chamado Éden, o nome Éden significa um lugar de prazer, de deleite, de delícias. Uau. Então Deus nos criou para estar nesse ambiente perfeito. A nossa queda como humanidade nos tirou desse lugar, só que Jesus, através do seu sangue, ele faz uma ponte, né? E ainda que a gente esteja no mundo caído, um dia o Éden, na segunda vinda de Jesus, ele vai ser completamente restaurado. Um dia o pecado ele vai ser erradicado da humanidade de novo. A nossa esperança Amém. é essa. É isso aí. Mas hoje nós podemos desfrutar do ambiente do Éden, vamos dizer assim, Sim.
quando nós estamos em intimidade com Deus, quando a gente encontra a presença de Deus, né? Então aquela escola foi voltada para isso, né? E depois daquela escola, realmente esse nome Éden ficou no meu coração. E nós estávamos numa luta muito grande, porque engravidar para minha esposa é risco de vida, literalmente. E Deus usou os profetas mais infalíveis do planeta para falar a nós, crianças. Uau. Nós estávamos numa escola Abba Pai, orando sobre tentar ter um filho ou não. Nós estávamos pesquisando já há 5 anos, a Laila com 5 anos de idade, a gente pesquisando sobre médicos, tratamentos, quais seriam alternativas para que a minha esposa não morresse, porque é literalmente isso. E nós tínhamos acabado de encontrar uma médica em Florianópolis, então Deus proveu a cidade de Floripa para o Éden nascer, para minha esposa ser cuidada, para a Laila evoluir. Cara, que gratidão eu tenho ao sul do Brasil. Mas sou maranhense, estou aqui com a camisa do Mará. E lá essa médica falou, olha, tem um tratamento e pelo menos depois do 7º mês a gente vai passar nessa gestação. Então foi uma loucura que minha esposa passou, que nós todos passamos, né? Mas eu lembro que nós estávamos numa escola Abba Pai em Joinville, e o filho do pastor de 3 aninhos de idade, ele chega para minha esposa olha para ele e fala assim, oi príncipe, e aquela criança olha nos olhos da minha esposa e fala assim, tia, você vai fazer um príncipe. Uau. Meu Deus. A minha esposa falou, o quê? Aí a criancinha disse, sim, você vai fazer um príncipe. Minha esposa veio tremendo, chorando, disse, Daniel, aquela criança acabou de dizer que eu vou fazer um príncipe. Aí eu disse pra ela, né, quem vai fazer sou eu. Mas vamos procurar, porque não tinha explicação aquela criança de 3 anos chegar e falar aquilo. Deus estava falando algo conosco. Sim. Algumas semanas depois, a Camila estava na praia, eu estava viajando, e a Camila estava na praia com uma família de amigos nossos, e ela viu o Liam, que é um menino fantástico, filho do amigo nosso, o pastor Aldair e a pastora Hillary. E o Liam é a expressão de um filho que um dia nós gostaríamos de ter. Menino doce, sensível, inteligente. Liam, ó, tio te ama. E aí, cara, ela tava olhando para o Liam correndo e brincando com as crianças, e ela fez uma oração, aquela oração secreta, a oração da Ana. Senhor, Uau. me dá um filho. Eu quero uma criança parecido com esse menino. O menino para, deixa a bola quieta, olha para ela, corre até ela e dá um abraço na minha esposa, dá um abraço na Laila, fica emocionado. Meu Deus, Daniel. E ele fala assim, Laila, Jesus vai te dar um irmãozinho. Uau. Meu Cara, Deus, cara. Minha esposa me ligou. Daniel, cara, eu entendi que era a hora, né? Entendi que era a hora. Cara, e aí nós tentamos. Minha esposa tomou mais de 300 injeções na barriga, cara. Uau. Ela literalmente ficou entre a vida e a morte durante alguns dias. No nascimento do meu filho, o médico me chamou e falou assim, pai, você precisa ser forte, você vai ficar de costas para sua esposa. A situação é grave. Ele não me disse isso, mas ele deu a entender que a minha esposa podia morrer e meu filho poderia nascer morto. Então eu fiquei ali com a cabeça baixa, orando em línguas, segurando na mão da minha esposa. E de repente Éden nasce e menos assim de 2 segundos depois ele grita, ele chora muito alto, extremamente pequeno, mas chorando com muito vigor. E aquela médica toca no meu ombro e fala assim, tá tudo bem, pode vir ver seu filho, vem tirar uma foto. E ela me deixou super calma, ela sabia da nossa história, ela disse, ele tá indo pra UTI só pra ganhar peso, ele tá respirando perfeitamente bem, os pulmões dele são perfeitos. Então o Éden foi pra UTI neonatal, ficou quase 2 meses, né? Também parecido com a Laila. A Laila, ela foi um treinamento de Deus até para isso, porque 7 anos antes nós tínhamos toda aquela experiência da UTI, então nós sabíamos de tudo, nós sabíamos de tudo. Inclusive, enquanto o Éden estava na UTI, nós oramos por diversas famílias, nós conversamos com diversos pais. Eu lembro de um pai que
que estava com um bebezinho lá, já era o terceiro filho dele, e o bebezinho dele sempre era uma mutação genética, a gente não sabe explicar, mas os bebês dele nasciam com problemas no coração, e já era o terceiro que eles estavam tentando, e eu pude orar com aquele pai, trocar o WhatsApp com aquele pai, visitá-lo, orar por ele. Então assim, Deus sabe trabalhar, cara, de uma forma muito linda. E Éden, nós temos um vídeo muito lindo do dia que a Laila vai conosco na cadeira de rodas buscar o irmãozinho na UTI. Cara, isso foi um dia marcante. Está nas nossas redes sociais, depois você procura lá, minha esposa Camila Alencar, você vai ver, ela registra muito mais esses eventos. E Éden hoje tem 2 anos e 5 meses. Eu não conheço uma criança com a coordenação motora tão aguçada como ele. Tem vídeos dele tocando bateria junto com o professor de bateria, tocando no tempo. O menino é ambidestro, ele escreve com as 2 mãos. Ou seja, o que a Laila não tem, parece que Deus colocou vezes 2 no Éden, né? E assim, ele tem dado para nós muita alegria, ele tem dado pra gente muita... Eu sou um pai, a Camila é uma mãe de primeira viagem nesse sentido da educação, porque nós temos ali uma criança absolutamente normal, né, no seu psique, na sua coordenação motora, e ele tem sido um presente. Para mim, estar aqui hoje é o 4º dia que eu estou fora de casa. Fazia muito tempo que eu não tinha 4 dias fora de casa. Sou um cara de casa. E o que dá alegria é poder receber fotos e ver o Éden brincando com a irmãzinha. Então ele alegra os dias da irmã. Então, cara, o nome dele foi colocado de propósito, né? Cara, você representa uma geração que é deleite para o coração de Deus, e vocês vão ser supridos pelo coração de Deus, vocês vão se deleitar também no coração de Deus. A gente percebe, Daniel, ouvindo tua história, que muitas vezes aquilo que nos falta é aquilo que a gente vai derramar. E aí é um paradoxo, porque como é que me falta e eu vou te dar? Porque não sou eu, é Deus que faz. Sim. Então, o pai da fé é Abraão. O que faltou a Abraão? Um filho, né? E faltou fé para ele num momento importante da vida dele, que foi quando... quem é essa mulher? Exatamente. Esposa dele. Ele diz... O pai da fé teve... O pai da fé, fé faltou, e por 2 vezes. Por 2 vezes faltou a Abraão fé. Mas quem que ele se torna? O pai da fé. Então, só Deus sabe o que faltou para Daniel. E o incrível é que Daniel está derramando isso. Ele está derramando isso. Então, por quê? Porque é Deus que faz, né? Agora, uma coisa que eu percebo que vocês, contando a história de vocês, que vocês sempre encontraram um propósito ali em todas as situações. E eu acredito que quando a gente não percebe esse propósito, a gente trava, né? Sim. Não consegue avançar, não percebe o que Deus está fazendo. E você contando as suas histórias, dá para perceber isso, sempre encontrando. Tanto nos 2 filhos, né? Orando por alguém, Deus tratando com vocês, então sempre encontrando esse propósito. Uau, cara. Cara, quando a dor vem, ou você acha um propósito para ela, ou você vai morrer. Isso é fato. Então, assim, na busca que nós tivemos, na jornada que nós entramos para cuidar bem da Laila, um monte de crianças foram abençoadas, cara. Porque não dava pra gente ver uma técnica de fisioterapia tão avançada abençoando a Laila sem pensar nas crianças do interior do Maranhão. Cara, fulano deveria estar recebendo isso, ciclano deveria estar recebendo isso. O que a gente faz? A gente começou a trazer de Florianópolis para dentro da nossa casa. Minha casa durante meses virou clínica de fisioterapia, onde crianças vinham dos bairros mais pobres de Imperatriz, né, e recebiam cuidados ali, né? Então nós ainda temos um sonho, em nome de Jesus nós vamos realizar esse sonho, que é um centro terapêutico em Imperatriz do Maranhão, chamado Laila Esperança, onde nós vamos ter ecoterapia, onde nós vamos ter cachorro, nós vamos ter animais que as crianças vão poder brincar, onde nós vamos poder ter uma van que vai poder buscar as crianças de casa e deixar, ter uma assistência para pais e mães de crianças que recebem diagnósticos tão difíceis,
Se eu tivesse um Daniel Alencar de 40 anos que pudesse voltar no tempo e conversar com o Daniel Alencar de 30 e dizer assim, cara, eu já conheço essa história, eu já passei por isso, teria sido muito mais fácil. Então nós temos assim sonhos no nosso coração que Deus plantou através da vida da Laila. Então realmente o propósito de Deus é muito forte, né? Com a chegada do Éden e os desafios que nós estamos vendo, né? É difícil hoje você enviar o seu filho para a escola, né? Você não sabe o que a criança vai receber lá. Sim. Existe uma militância, existe uma agenda global, né? Um espírito do anticristo já está solto aí para pegar as nossas crianças desde muito cedo. E está vindo ao meu coração a necessidade de uma escola para pais, onde a gente vai conversar com pais de primeira viagem, pais de crianças, pais de adolescentes, né? Juntar um time de excelentes pais, como Ribinha, como Pastor Eibe, como Ricardo Massai, e a gente poder transferir conhecimento, né, para esses pais. Então, o propósito sempre vai ser um grande ajudador para que você possa passar pela dificuldade. Tem aquele, acho que é Nick, o sobrenome dele eu não vou lembrar, Nick, que ele tem uma deficiência, ele não tem... Sim, ele não tem os pés... Acho que é Nick, né? Nick, o nome dele. Eu li uma frase dele que ele dizia o seguinte: quando você não conseguir um milagre, torne-se o milagre. Então, não tem jeito, Deus acaba sendo glorificado. Quando a gente compreende o propósito eterno de Deus, tudo redunda para a glória de Deus. Mas, Daniel, sim, eu percebo que você tem uma característica também muito interessante. Você, não só pela idade, você está na meia-idade, né, irmão? Chegou na meia-idade, meu amigo. Você está com 40 anos, mas chegou bem, hein? Falta um ano para ti. Você chega, para mim está faltando ainda um ano, né? E eu vejo que você comunica muito bem com a nova geração. Na verdade, a nova geração tem um respeito muito grande por você. Eu conheço boa parte deles, sento com eles, eles têm um respeito por você. Não só as pessoas da adoração, como o Brunão, por exemplo, que falou isso no podcast dele, e tantos outros. Mas também outros da palavra, do pastoreio. Ao mesmo tempo que você tem um respeito dessa garotada, você também tem um respeito dos mais experientes, dos marujos, né? De homens como o meu pastor. O pastor Joaquim é um homem experiente, um dos pastores mais relevantes do estado, e ele sempre que toca no teu nome, toca com esse... Ele diz assim, né? O Daniel é um crente. Daniel, crente. E quando o pastor Joaquim quer falar bem de alguém, ele diz assim, é crente, né? Então ele diz, ó, Daniel é crente. E aí, Daniel, eu te pergunto assim, você está aí comunicando bem com a geração nova, tendo respeito deles e o respeito da geração antiga. O que você diria para a geração antiga sobre a geração nova? O que é que você diria para a geração nova sobre a geração antiga? Cara, eu diria, sirvam uns aos outros e aprendam uns com os outros. Você nunca será bom demais que você não possa aprender com alguém, e você nunca será ruim demais que você não possa ensinar algo para alguém. Então, grandes homens de Deus que eu conheço, vou citar dois, pastor Nonato, pastor Eibe. Os dois, eles têm uma imensa facilidade de aprender com qualquer pessoa. As minhas primeiras experiências com o pastor Raimundo Nonato foram quando ele ainda era um pastor batista, e a gente conversando ali no gabinete pastoral, e ele por algumas vezes falava, meu filho, você pode parar um pouquinho aí, pegava uma caderneta e falava assim, você pode repetir isso? Eu falei, olha, o que esse cara está anotando o que eu estou falando, né? Então, essa capacidade de aprender levou o pastor Raimundo Nonato a ser um homem internacionalmente conhecido e plantando igrejas em nações, né, que a gente nunca imaginou que uma igreja de Imperatriz do Maranhão pudesse chegar. Então, essa humildade de ser ensinável, isso é muito lindo. Pastor Ebiúba é a mesma coisa, né? É um homem que tem autoridade, né, tem uma vivência, 62 anos de idade, né? E é um cara que coloca jovens
adolescentes na mesa e pergunta para eles: qual a tua percepção sobre isso? O que você acha sobre isso? E já vi ele mudando algumas coisas por causa da opinião de outras pessoas. Não digo que ele é uma pessoa influenciável, não, ele é seguro de si, ele sabe o que Deus está falando. Entendi. Mas ele entendeu essa questão da pluralidade, né? Então, eu acredito que nós precisamos primeiro dessa humildade, né? De aprender, de ser ensinável, e também sabermos quem nós somos, porque nós temos o que oferecer para outras pessoas. Perfeito, Entende? Daniel. Então, essa é a minha percepção, né? É o que a gente estava conversando ontem no almoço sobre Maria Isabel, né? Maria Isabel, que é inclusive... que é o prato maranhense. Olha aí, gente, Daniel teve uma revelação poderosa ontem no ferry, a gente voltando, porque Deus tinha me dado, pastor Calete, você já ouviu essa mensagem? Sobre o encontro de Maria com Isabel, Sim, né? Sim, já ouvi. Então, quem era a mais velha? Isabel. Ela não só era mais velha, como ela tinha engravidado primeiro. Uhum. Mas Maria estava gerando algo mais poderoso. Mas quem visitou quem? Não é? Maria visitou Isabel. Maria visitou Isabel. Ou seja, qual é a lição? Ainda que você esteja gerando algo mais poderoso, Uhum. visite e escute quem é mais experiente e engravidou antes de você. Verdade. Né? Contrapartida, com a Maria a gente aprende isso, né? E com Isabel. Quando Maria chega, a Bíblia diz que ela estremece, ela celebra Uhum. de alegria. Então, eu preciso aprender isso também. Como é que eu reajo diante de alguém que está gerando algo mais poderoso? Será que eu estremeço de alegria? Entendeu? Docinha, né? Exatamente. Do que eu estremeço quando eu olho alguém gerando algo mais poderoso? E ainda mais quando esse alguém é mais novo. Uhum. E engravidou depois. Então a gente vinha conversando sobre isso, aí Daniel parou assim e disse, vai profetizar, né? Ele disse, olha, Deus está mostrando que esse encontro gerou o prato Maria e Isabel. Profundo esse. Profundo. Algum É uma crente, lenda aí, ó. Algum crente em algum momento estava lá. A questão, Ribinha, é de você lidar bem com a geração que está à frente, a geração que está nascendo, é você entender o que João Batista entendeu. Não tem a ver com você. Tem a ver com o propósito eterno de Deus. Perfeito. Que você está servindo e que as outras pessoas estão servindo. Então, quando os discípulos de João Batista chegam para ele e falam assim, você não vai fazer nada, Jesus está batizando mais gente, Jesus está mais famoso, a mensagem dele está mais relevante. Ele disse, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês, a noiva pertence ao noivo. Forte, hein? A noiva pertence Meu ao Deus, noivo. forte. A minha alegria, né, com a geração que está passando, a minha alegria é ser substituído por ele. É que ele encontre o propósito dele. Porque eu sou esse cara, eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. Então, o que acontece é que as pessoas, elas querem ver o reino de Deus avançando, Ribinho, mas elas querem ser o ator principal do filme. Ei, meu amigo. Elas querem ser o protagonista. Verdade. Né? Elas querem ser a pessoa por trás, a pessoa que Deus usou, fui eu. Cara, a gente tem que morrer para isso. Meu Deus. Eu me lembro de um ano em que eu saí de Imperatriz do Maranhão e fui para Kansas City. Luciano Subirá me conectou a um grande homem de Deus que eu tenho uma admiração e uma amizade forte com ele até hoje, que é o Dwayne Roberts. Dwayne Roberts me ensinou a adorar, me ensinou a buscar mais a Deus, me ensinou a orar de uma maneira íntima. Um cara de anos e anos e anos no IHOP Kansas City, que já está há mais de 20 anos em 24 horas de oração. Então, Luciano Subirá me conecta a esse cara que estava saindo aqui da IBA, né? Tinha vindo de Kansas, estava na IBA, e Luciano me ligou e falou, Daniel, esse cara precisa de Imperatriz. Eu falei, beleza. Trouxemos o Dwayne para conhecer a Nova Aliança, ele conversou com o pastor Raimundo Nonato, e a gente teve uma conexão ali. Meses depois eu estava em Kansas City, né? Lá nos Estados Unidos, e vi a casa de oração, 24 horas. Voltei no ano seguinte, e eu estabeleci algo no meu coração. Cara, eu vou colocar isso no Maranhão. Nosso povo adora como ninguém, né? Só tem 2 tipos de povo no mundo que eu acho que adoram assim, parecido: maranhenses e africanos. É um negócio fora do comum, cara. O que eu escutei ontem, a igreja cantando
né? Aqui em Pinheiro é emocionante, né? Então eu falei, cara, eu vou levar esse modelo para lá. Eu vou levar esse modelo pro Brasil. Isso é muito bom, cara. Nós precisamos adorar e tal. E depois eu vejo Ana Paula Valadão num evento chamado Anthem, que é uma conferência que existia na época, lá em Kansas City. E o Mike Bickle apresentando ela diante das pessoas, dizendo, olha, essa Ana Paula Valadão é uma grande líder de louvor no Brasil e tal, e ela vai estar ministrando com a gente e tal. E a Ana Paula começa a ministrar e tudo. E naquela hora, Ribinha, veio aquela inveja gospel. E naquela hora eu olhei assim, Cara, eu gosto da tua a seriedade, minha irmão. oportunidade de ser o protagonista, de trazer o movimento de oração para o Brasil, tá passando porque o Mike Bickle tá com aquela amizade, agora pronto. Aí Deus disse assim, então quer dizer que nunca foi sobre o meu propósito? Meu Deus. Quer dizer que sempre foi uma oportunidade para você ser o protagonista? Jesus amado. Ribinha, tem coisa que está dentro da gente que a gente não sabe. Uau. Né? Então nós precisamos ser vulneráveis ao Espírito Santo para esses confrontos. E eu me ajoelhei naquele dia, eu disse, Deus, eu me arrependo disso. Eu não quero ser protagonista. Meu Deus. Eu não quero ser protagonista. Anos e anos e anos atrás, nós começamos no Maranhão uma conferência de adoração chamada Alto Lugar, né? E essa conferência começou a crescer. Ela germinou muitos sonhos, né? Nessa conferência nós recebemos o pastor Raimundo Nonato, nós oramos por ele, abençoamos ele, né? Pastor Nonato hoje é um grande pastor na cidade. Nessa conferência, Ricardo Massai estava tocando teclado comigo lá, né? Hoje você vai ver a Nova Aliança Esperança, a bênção que é. E eu nunca esqueço disso, que lá para nossa segunda conferência, Alto Lugar, Deus usa uma pessoa e diz assim, Daniel, você é João Batista em Imperatriz. Cara, Naquele dia eu entendi, eu sou um abridor de portas. Forte, eu né? sou um conector, eu sou uma ponte. Eu não sou quem Deus quer usar para plantar coisas aqui, mas eu sou um João Batista, eu sou aquele que conecta, que apresenta pessoas, entende? Cara, não existe maior alegria do que você encontrar o seu lugar no reino, né? Você para de desejar o lugar do outro na hora. Perfeito, perfeito. Daniel, e quando Maria vai visitar Isabel, é interessante porque Isabel vai lembrá-la de algo. Isabel vai dizer assim, Maria, tu és bendita. Tu és bendita, Maria, por causa do fruto do teu ventre. Jesus. Os mais velhos, Daniel, vão sempre lembrar a gente disso. Verdade. Eu, sempre que estou com o pastor Joaquim é o homem que mais ministra na minha vida. É um homem de Deus, assim, demais. E ele sempre deixa isso muito claro. Que se está acontecendo alguma coisa, é por causa de quem a gente carrega. E não de quem eu sou, de quem nós somos. É por aquilo que a gente está gerando. Sim. Então Maria era especial por causa de Jesus. Se tem alguma coisa especial acontecendo na vida do pastor Calédio, na vida de Daniel, na vida de Ribinha, é por causa de Jesus. E esse propósito eterno de Deus, a grande pergunta não é o que eu estou fazendo, mas para quem? Verdade. Para quem? Essa é a pergunta. Lucas, acho que é Lucas 12, 20, né? É aquela parábola que Jesus conta sobre o rico insensato, e ele vai dizer assim, louco, ele chama de louco. E deve ter uma razão muito forte, porque na própria Bíblia Deus diz pra gente não chamar ninguém de louco. Então se Deus está chamando alguém de louco e ele pede pra gente não chamar, então há uma razão muito forte para isso. E a Bíblia diz, louco, esta noite te pediram a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Olha que a pergunta é para quem? Para quem que eu estou edificando a IBP? Para quem? Então é muito forte isso, já dando um spoiler do que eu vou pregar daqui a pouco. É isso aí, a gente tá muito conectado, né? Mas tem uma coisa, né, Caletes, que a gente vinha conversando, né? E a gente disse que a gente ia fazer essa pergunta juntos pro Daniel.
que é sobre o que o Maranhão carrega. Eu quero que você faça a pergunta para ele aí. O que você vê no Maranhão que o mundo precisa conhecer? Cara, uma pergunta muito boa. Uma característica, sabe? Que É uma característica, uma identidade do Maranhão, aquilo que o Maranhão carrega. o que o tu mundo- entende como igreja? Como igreja? Ah, tá. Eu ia falar que o mundo precisa conhecer Guaraná Jesus, panelada. Não é isso não. Né? Ah, tá. Também, né? Quer Pode com ser mais ou também bebais? Aquela farinha Faças qualquer outra amarela, coisa. É essa que daqui, vem a na melhor. estrada de São Luís ali. A melhor do mundo é daqui. Mas na perspectiva, assim, da igreja, a mensagem. O que tem no Maranhão? O que tem na igreja maranhense que você acha que a gente precisa servir o Brasil? Legal. Cara, o que eu Ó, vejo... eu sou o Brasil. Perguntando pro Maranhão Tá agora. ótimo. Vai lá, Maranhão, responda. Vamos lá. Cara, deixa eu voltar aqui ao ano de 2002. Ano 2002 foi o ano que o Brasil ganhou a A Copa, Copa. né? Você não esteve lá, Romário, mas... Eu não tava lá, mas tava torcendo Não muito. foi Tava esse torcendo Ronaldo, foi muito. outro Ronaldo, que foi o protagonista. Mas aquele ano, cara, foi um ano que eu tava na Escola do Clamor, eu tava conhecendo muitas pessoas importantes na minha jornada. E logo depois, eu comecei a pensar assim, Maranhão precisa tanto desses homens de Deus lá, dessas conferências, nós precisamos dessas pessoas, Maranhão precisa dos outros estados, nós precisamos disso. E eu comecei a levar, né, essas pessoas para conferências em Imperatriz, e as pessoas começaram a dar um feedback, dizendo, nós precisamos do que o Maranhão tem. Vocês são famintos, vocês são sedentos, vocês são pessoas que amam a Deus de uma forma muito forte. As outras cidades não têm isso, né? Vocês carregam uma pureza muito grande. Então eu comecei a perceber que nós precisávamos sim dos mestres de outras cidades e nações vindo conversar conosco. Mas esses mestres de outras cidades e nações também precisam, né, que a nossa paixão por Deus incendeie eles, né? Tem um negócio chamado, é meio forte, né, mas tem a tal da síndrome do vira-lata, né? Que isso é muito, às vezes, difícil de falar. Mas eu já me senti muitas vezes assim, porque eu falava, eu sou um carinha do interior do Maranhão, Sim. eu tô na mesma conferência que aquele cara tá, mas ele é mais relevante, ele é mais isso. Então Deus, ele começou um processo, Ribinha, de dizer, não, você tem algo peculiar. A gente acaba diminuindo aquilo que Deus depositou sobre nós, né? Exatamente. Eu falei agorinha de João Batista, né? Mas eu também tenho que ter a convicção de Jesus. Quando chega a minha hora, meu amigo, esse lugar é meu, Deus me deu esse momento, eu vou. Entende? Então, Forte, hein? é a serpente e a Gostei. pomba trabalhando juntos. É verdade. Entendeu? Cada um entender seu propósito, Então né, Daniel? eu tive por muito tempo essa Forte. timidez, e Deus, ele foi me empurrando para esse lugar de, não, cara, você tem uma voz, você precisa falar isso. Então o que eu vejo que o Maranhão tem, né? Ele tem, em primeiro lugar, um chamado missionário extraordinário. Uau. Nós temos maranhenses sendo enviados para as nações, né? Nós recebemos uma palavra profética. Vocês conhecem um homem chamado Lou Engle, Sim. um homem Sim. que criou um evento chamado The Call, Legal. né? Que agora se transformou no Descend. O Lou Engle, ele veio à Imperatriz do Maranhão no ano de 2013, né? E esse homem, da hora que ele chegou em Imperatriz até o momento que ele foi embora, ele não parou de profetizar. Uau. E eu me lembro muito, estava eu, junto com o pastor Rodrigo Arraes, e nós estávamos voltando de uma tribo indígena, nós fomos uma tribo Cricati, e o Lou Engle, ele foi ali conhecer aquela tribo, ele recebeu a oração dos índios, e ele voltou cheio do Espírito Santo, naquele momento. E ele começou a bradar dentro desse carro, e Rodrigo traduzindo, e ele colocou a mão sobre o meu peito, Meu Deus. e ele ficava falando, você, Antioquia, você é um celeiro para as nações. Cara, E eu sabia forte, que hein? não Meu era Deus. uma mensagem sobre mim, meu Deus. era sobre o Maranhão, entende? Então, quem vê de fora consegue ver essa riqueza, né? Então, o que eu digo ao Maranhão hoje é que nós precisamos nos levantar e tomarmos essa posição de que Deus quer nos fazer uma voz, não um eco, mas Você uma acha voz que- para as que nações. a gente ainda está tímido ainda? Eu acho.
Eu acho que nós temos, por exemplo, um grande amigo meu que eu conheço desde a minha infância. Eu ouço pessoas ao redor do mundo, quando eu ouço Ricardo Massai, algo dentro do meu coração Para mim explode. é um dos maiores pregadores que eu conheço. Exatamente. Então, assim, só que Ricardo não está preocupado em virar alguém famoso e Verdade. edificar o seu próprio reino. Ricardo já morreu para isso há muito tempo verdade. atrás. Mas o que eu quero dizer é, nós temos... A gente precisa encontrar equilíbrio, não é? Exatamente. Entre não querer divulgar o nosso nome, mas também não abafar Exatamente. o que Deus está Que é fazendo. essencial, né? O que acontece é que muitas pessoas, elas se tornam influentes sem ter a influência de Cristo dentro delas, Certo. porque elas são habilidosas na comunicação. Sim. E nós temos outras pessoas que carregam algo tão poderoso, né? E que às vezes se omitem, né, de fazer isso. Então o que eu vejo no Maranhão é que nós temos homens fantásticos, Sim. né? E que nós precisamos sim, né, nos levantarmos e levarmos essa mensagem aqui. Eu não estou acusando ninguém de estar se omitindo, nem fazendo nada disso, mas às vezes existe lá no fundo, Deus vai levantar alguém em São Paulo, em BH, Deus vai levantar alguém em Brasília, tá tudo certo, é de lá que vem a voz. Não, nós temos uma voz. Mas Nós temos será algo... que também não é uma coisa que precisa ser curado, de repente ser curado no coração da igreja do Maranhão, por se sentir um estado pobre, de repente, que não tem tanta voz no Brasil, que a gente olha para São Paulo, né? São Paulo tem voz muito grande, e quando olha para nós aqui não vê tanta voz assim. Eu acho que pode ter a ver com isso sim, eu acredito que pode ter a ver com isso sim, mas nós temos que lutar contra isso, né? Nós temos que lutar contra isso. É verdade que para eu me tornar quem eu sou na música, Deus teve que me tirar do interior do Maranhão. O interior do Maranhão não poderia me formar. É verdade que há 10 anos atrás eu tive que sair com a minha família do Maranhão para cuidar melhor da minha filha, porque na minha cidade não tinha, né? Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos ficar sempre nessa espera, né? Nós precisamos fazer o que está sendo feito aqui. Esse podcast, ele vai ser uma voz para o mundo. É isso aí. O que a IBP Pinheiro tem, cara, que igreja linda, que igreja autêntica, né? E as nações precisam beber dessa fonte. Então, assim, é uma loucura muito grande isso, mas eu posso dizer com propriedade, como maranhense que estou nas mesas por aí, né, que a gente precisa quebrar esse estigma, né? Nós temos algo valioso, cara. Nós temos que tomar posse dessas promessas, né? Nós estamos na adoração profética. Eu tive na adoração profética 26º ano, né, da adoração profética, sempre recebendo pessoas de fora. Isso é maravilhoso, né? Isso é chique, isso é muito bom. Mas eu quero também ver outras nações recebendo maranhenses ministrando em outros lugares, né? Daniel, me veio na cabeça agora 1 Reis. 1 Reis capítulo, acho que é 16 ou 17. 17. Deus diz assim para Elias: Elias, esconde-te. Charles Swindoll, ele diz que esse esconder ali não é esconder de ficar fugitivo. Seja um foragido. Não. Ele vai dizer que esconder ali é: sai dos holofotes e vá para minha presença. Fica na minha presença. Esconde-te na minha presença. E quando você quer se apresentar e a palavra de Deus é se esconder, você é desobediente. Concorda comigo? Sim. Só que quando chega no capítulo 18, Deus diz para Elias: Elias, apresenta-te. Mas vamos supor que Elias quisesse continuar escondido. Exatamente. Também seria desobediente. Então, existe um tempo para se esconder e um tempo para se apresentar. E eu creio que Deus escondeu muita gente no Maranhão, escondeu muitos ministérios para guardar de muitas coisas, sabe? Sim. Mas está chegando um tempo que Deus precisa, Deus vai fazer isso. Exato. Nós precisamos entender e Deus vai revelar isso para o mundo. Não é que o avivamento vai vir do Maranhão, não é isso.
mas é que a gente precisa dar a nossa parcela, Exatamente. a nossa contribuição. Com certeza. São Paulo vai dar, Goiás vai dar, Minas vai dar, e o Maranhão também precisa dar a sua Com certeza. parcela, a sua digital. Sua contribuição. É. O que eu vejo assim, ó, Fred, Arraiz, eu, né, nós, de uma certa maneira, conseguimos expandir na área da adoração uma representatividade do Maranhão, né, entre as nações. O meu anseio nós precisamos dos novos compositores, dos novos pregadores, né, daqueles que vão continuar isso, daqueles que vão fazer com que essa parcela que o Ribinha está falando, que ela chegue, né, como um complemento naquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu também, irmão. Tamo junto, hein? Você também? Com certeza, papai. Tamo junto. E quando eu voltei aqui novamente, depois de anos, eu fui embora para São Paulo, e foi o ano que eu conheci o pastor Ribinha, conheci a IBP. Quando eu vi tudo isso aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui precisa ir para o mundo. E quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei comentando com todo mundo lá. Rapaz, vocês não têm ideia do que está acontecendo no Maranhão. Até que eu entendi em Deus que eu precisava vir para cá, aprender com a igreja maranhense, aprender, crescer, amadurecer. E uma das coisas que eu sempre falo para o pastor Ribinha, se eu tiver alguma função aqui, a minha função é fazer o mundo conhecer o que está acontecendo aqui na nossa região. Então, eu até me fiquei perguntando por que alguns ministros que dizem que eu vou morar em certa região do Brasil, eu vou morar em tal lugar, e dificilmente você vê o nome Maranhão aí no meio. E eu, rapaz, por que esses caras não pensam no Maranhão? Não imagina vindo para o Maranhão. Aí de repente seja isso, né? Que é o momento dos maranhenses ir para as nações, né? Ir para outros lugares e derramar. Khaled, aquilo que e Deus não tem só feito aqui. dentro do ambiente religioso, mas nas esferas da sociedade. Porque vamos usar a figura do Daniel. Daniel precisou ir para Floripa. A grande causa foi o tratamento da Laila. Sim. Então nós precisamos de homens que entendam a cosmovisão, Exato. que possam mudar a realidade sócio, político, econômico do nosso estado. É verdade. Igreja fora do templo. E a igreja é fundamental nisso. IFT. A igreja é fundamental nisso, e a gente precisa cada vez mais fazer com que essa mensagem se torne forte, né? A mensagem que o ministro de Deus, foi o que eu falei um pouquinho ontem, não é o ministro do púlpito, mas é o ministro que está ministrando à sociedade, né? Alguns meses atrás nós tivemos uma série, o pastor ministrou uma série de mensagens lá em São Paulo, falando sobre os ministros do mercado. Cara, e como foi forte aquilo, né? Como eu me identifiquei com aquela mensagem, porque na minha adolescência era mais ou menos assim: se eu não fosse um missionário ou alguém que fosse para um seminário, se eu não me tornasse tempo integral, né, na obra de Deus, o meu senso de propósito, que eu estaria sendo usado por Deus, era medido por isso. Então quer dizer que se eu fosse um professor numa sala de aula, eu não estaria sendo tão usado como Sim. alguém que está no seminário se preparando para plantar uma igreja ou ir a uma determinada nação. Então hoje nós já ouvimos essa mensagem, né, da igreja fora do templo, de alcançar as esferas de influência. E quem está, né, influenciando mais hoje? Por que nós temos tanta dificuldade hoje com a mídia? Por que o conservadorismo está sendo atacado? Porque quem subiu nessa montanha Perfeito, Daniel. foi uma minoria militante, Perfeito. né? E nós estamos hoje sofrendo como igreja uma consequência. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa triunfalista, né? Não é isso. Eu acredito que realmente antes de melhorar muito vai piorar muito. Mas como igreja nós precisamos ser uma voz que luta em todas essas áreas aí, cara. Daniel, quando a gente pensa na reforma protestante, que foi um momento assim, importantíssimo para a história da igreja, de transformação, a Europa prospera e há uma correlação muito forte com a mensagem da reforma protestante. E a reforma traz isso. Essa ideia de que o cristão não pode servir a Deus só dentro do templo. Era comum essa compreensão lá. E por isso que houve a prosperidade da Europa.
Inclusive a primeira universidade foi fruto disso, né? Fruto disso. Em Genebra nasceu esse conceito da universidade, fruto da Reforma Protestante. E a gente tem a figura mais importante da Reforma, todo mundo sabe, é Martinho Lutero, certo? Só que tem uma informação que a gente precisa dizer, é que se não fosse Gutenberg, Johann Gutenberg, nós não teríamos a Reforma. Agora, o que Gutenberg faz? Ele inventa a prensa móvel, a imprensa. Ele criou, ele foi o pai da imprensa. Nós não teríamos, Calédios, a Reforma se não fosse essa ação do Espírito Santo. E a história é tão engraçada, né? Não sei se você conhece ela. Um avanço tecnológico. Ele estava talhando o H do nome dele na marcenaria do pai. Olha como o profético transborda os templos de nossas igrejas. Ele estava talhando o H do nome dele, a letra cai dentro de uma poça de tinta que tinha. E ele pega uma tenaz, um garfo, aquela tenaz, ele pega e tira o H e põe em cima de um pano. Pouco tempo depois ele pega o H e quando ele tira o H ficou uma impressão. E ali ele teve um insight. Resumindo, se não fosse essa iluminação do Espírito Santo, Martinho Lutero não teria traduzido a Bíblia para o alemão e ela não teria sido duplicada, multiplicada na velocidade que foi. Então, Deus, cara, aí minha pergunta é, onde estão os Gutenbergs? Porque a reforma começou na igreja, mas transbordou. Transbordou. Para a cidade, transbordou para o país. Teve um impacto social muito grande, né? Verdade, meus amigos. Muito bom esse bate-papo com vocês. Cara, show de bola, show de bola, show de bola. Perfeito. Temos que comer agora Maria Isabel, né? Para celebrar. Para celebrar. Mas, Ricardo, conta um pouco mais assim pra gente sobre a tua... Meu nome não é Ricardo, Daniel. Meu nome é Daniel. A gente falou muito do pessoal de Imperatriz. Do Ricardo. Perdão. É porque, Ricardo, o próximo vai ser com você, Ricardo. É verdade, Massai. Vejo que tu és profeta. Essa tua ligação com a Escola do Clamor, com o Ricardo Robortella, como que vocês se encontraram, esse desejo seu de caminhar com esses homens de Deus, como Ricardo, tantos outros, né? Cara, isso foi uma isca de Deus para mim, né? Eu saí de Imperatriz do Maranhão com uma chama missionária muito grande, fui para Jocum, me dedicar a ser o missionário. Música não estava na minha agenda, eu não me via vivendo de forma integral para música, compondo, gravando. E lá na Jocum me falaram da Escola do Clamor, eu acabei indo para lá, e lá na Escola do Clamor eu recebi... Foi como aluno. Exato, fui como aluno. Eu recebi muita influência de muitas pessoas. Eu pude ver de perto pessoas que eu escutava, né? Eu escutava a música delas. Então, eu fui surpreendido, porque a Escola do Clamor, ela foi como é que é o nome daquela... O carrinho tá andando e você aperta o nitro, né? E então, foi um acelerador de muita coisa na minha vida. A Escola do Clamor, ela fez eu entrar num propósito de Deus muito forte, na música, na adoração, ministrando, poder estar com o Ricardo, não apenas viajando com ele, mas morando na casa dele durante um tempo. Isso foi assim um acelerador. Deus me colocou num processo que me acelerou muito, né? Então, dentro de mais ou menos um ano, que foi esse período entre 2002 e 2003, que eu fiquei indo e voltando para Belo Horizonte, fazendo escolas e participando de alguns eventos, foi uma temporada assim que acelerou muito o meu coração. Então, ali, por exemplo, nasceu o sonho de um dia ter uma escola semelhante à Escola do Clamor. E eu falei, cara, a minha galera no Maranhão, meus amigos precisam disso, né? Nasceu o projeto da Escola Abba Pai, né? Anos e anos depois, em 2010, a escola nasce no interior do Maranhão. Então, o Clamor pelas Nações, ele foi um útero assim, espiritual, né? Onde eu gerei muitas coisas para Deus. Foi maravilhoso, cara. É uma gratidão eterna. Uau. Daniel, a gente tem uma pergunta que nós vamos fazer para todas as pessoas do nosso podcast. E ela é a pergunta final do nosso podcast. Pergunta é: o que Daniel Alencar perguntaria a Daniel Alencar? O que eu perguntaria para mim mesmo?
O que a gente não te perguntou que você gostaria que a gente tivesse perguntássemos pra ti. sim. perguntado? Bom, deixa eu... Eu gostaria que você me perguntasse o que você fez para ficar tão magro? Mas infelizmente essa não é uma realidade. Essa não é a realidade. Cara, mas talvez talvez os planos para o futuro, né? Talvez os planos para o futuro. Eu me perguntaria, cara, quais são os planos para o futuro? E meus planos para o futuro, além de ter um instituto que vai cuidar de crianças, também é ter um lugar de oração e adoração em São Paulo, né? Nós vamos agora ter uma escola em janeiro para músicos, cantores e líderes de louvor, que é uma demanda que Deus tem pedido para que a gente discipule pessoas nessa área. Em julho nós teremos a escola Abapai, que vai permanecer no Maranhão, julho de 2022, vai ser algo sobrenatural, né? E futuramente eu me vejo um pastor de uma igreja local. Que legal, junto cara. com a minha Olha, esposa. Estamos discernindo que legal. os tempos, mas vai ser a mistura daquilo que Deus colocou no nosso coração durante Amém. algum tempo. Missões, sala de oração, pequenos grupos com discipulado, enfim, a gente está ouvindo de Deus, entendendo o lugar, a cidade, o tempo, né, como vai acontecer. Então, seria isso a pergunta que eu faria, os planos para o futuro. Perfeito. Você está numa boa idade, né? Leandro, conversei com ele recentemente, Leandro Barreto, a gente fizemos uma live, ele me disse uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ele disse, Ribinha, tu tens quantos anos? Eu disse 30, estava com 38, ainda não tinha feito 39. Eu disse 38, ele disse, irmão, a vida nem começou para ti. Essa vida começa depois dos 40. Verdade. Aí ele falou assim, um axioma, uma frase que eu gostei, ele disse, antes dos 40 a gente tem pressa, depois dos 40 a gente tem precisão. E é verdade, né, Daniel? Eu ainda não cheguei nos 40, mas já estou perto, mas já estou com a cabeça de 40. A gente não quer se meter em toda a guerra. Verdade. A gente não quer responder todo questionamento. Então, esses questionamentos de internet. Pastor, o que o senhor pensa? Eu não penso nada sobre isso. Não tive tempo de pensar e eu não quero nem pensar. Não quero nem responder. E a gente vê, sabe, antes... Acho que faz parte da juventude. A gente quer ter resposta para tudo, né? Verdade. Eu não sei se tu concordas comigo, mas eu acho que velhos... Que não é o nosso caso, né? Mas eu acho que velhos têm menos certezas do que jovens, garotos. Garotos têm muitas certezas. Quando eu tinha 18 anos, eu peguei uma mochila e fui implantar a igreja. Se perguntasse para mim, eu tinha resposta para tudo. Hoje, eu sou homem de poucas certezas. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Jesus é o único caminho a esse Deus. E creio que a coisa mais inteligente que a gente pode fazer é gastar a nossa existência num propósito eterno. Fora disso, meu irmão, eu não quero estar entrando em toda confusão, não quero responder todo questionamento. Você sentiu também essa transição na cabeça dos 40? Ou tu conseguiu fazer mais cedo? Cara, assim, a minha questão sobre a minha idade não tinha a ver assim com propósito em si, mas tinha a ver mais com a questão da paternidade. Quanto mais perto dos 40 eu chegava, mais preocupação eu tinha em conseguir gerar mais um filho ou não, né? E depois que o Éden nasceu e que Deus colocou no nosso coração também a confirmação de nós adotarmos uma criança, nós vamos conhecer 3 faces do amor de Deus: uma criança especial, uma criança gerada por nós, cara, e uma criança adotada. Forte, hein? Nós vamos ter essa experiência no tempo certo, né? Então isso meio que me completou no sentido de, cara, eu atingi o meu propósito. Eu tenho esse senso muito grande de que hoje meu propósito principal na vida é ser pai da Laila e do Éden, né? Eu vejo todo o restante como um acréscimo, né? Eu tô tendo que lidar até muito bem com isso, porque às vezes eu tô até deixando a minha arte um pouco de lado, porque eu tenho me satisfeito tanto em ser pai, em ser marido e agora pastor local, né, em São Paulo. Isso tem preenchido tanto meu coração, que
que o Espírito Santo está me cutucando. Ei, rapaz, tua música, tua arte, faça isso é importante. Né? Então, eu realmente deixei de ter pressa para diversas coisas. Os meus 40 anos veio muito colado com o nascimento do Éden. Éden nasce quando eu tinha 38, né? Então, eu entrei nessa fase dos 40 sem crise, né? Sem crise. Lógico que eu quero fazer alguns botox aí para me ajudar. Tô brincando, mas se tiver algum esteticista aí que queira patrocinar o IFT Cast, nós vamos fazer uma propaganda, né? Pronto, verdade. Né? Mas eu realmente, cara, eu tô um cara sem pressa, eu não tô naquela crise dos 40. O que eu quero é estar bem, né? Até porque eu tenho visto, hoje meu discipulador é pastor Eibe Uber, que tem 62. Uau. Cara, tu não tem noção do que é o vigor do pastor Eibe com 62. É uma explosão de sonhos no coração dele. Que então massa, hoje eu falando, cara, eu tô com 22 anos antes, né? E eu tô tendo a oportunidade de aprender tanto com o pastor Eibe. E Eibe está sendo fiel a uma visão que Deus deu a ele quando ele tinha 20 e poucos. E agora ele está cumprindo isso com seus 60. Então essa noção, né, do processo, eu aprendi a curtir o processo, Ribinha. O processo é muito bom, né? Às vezes a gente não quer curtir o processo, a gente já quer o resultado Perfeito. Logo. E eu tenho aprendido a crescer, cara, no processo, a curtir o processo. O processo tem sido bom, o processo te revela Deus, né? O processo te deixa mais sensível e também a ser fiel nas estações. Por exemplo, eu estou numa estação de pastor de louvor e adoração, né? Me dedico a isso, amo fazer isso, né? Daqui a pouco essa página vai virar. Recebi uma palavra agora na conferência profética da IBA, né? Sobre uma página do livro mudando. Eu sinto Deus fazendo isso no meu espírito, mas eu decidi deixar de ser o protagonista, deixar Deus fazer Perfeito, a coisa e perfeito. vamos junto com ele que tá tudo certo. Show Perfeito. de bola, cara, show de bola. Daniel, gostaria de fazer uma pergunta, acho que todo mundo aqui quer saber. Como foi que vocês se conheceram, Ribinha e Daniel? Essa pergunta é comprometedora, viu, essa pergunta? Como vocês se conheceram? Como vocês se conheceram? Conheci esse rapaz aí na Copa de 94. Tava Ele no fez auge. um gol no auge. Tava no Eu auge. falei, um dia eu vou ser amigo dele. É verdade, Romário. é verdade. Cara, mas Ribinha, deixa eu lembrar aqui como nós conhecemos. Peraí. Tentar voltar a fita aqui. Eu acho que deve ter a ver com a nova aliança, não? Cara, na verdade, eu conheci Ribinha já na escola papai. Foi, Daniel? Foi. Na verdade, eu conheci Ribinha assim. Eu costumo ficar como um radar. Quem Deus está usando para falar agora? E alguém falou assim, Daniel, você precisa conhecer o Ribinha, cara. Ribinha, quando tem vindo aqui, ele tem sido voz de Deus para nossa igreja. Eu ouvi isso do pastor Nonato, eu ouvi isso do pastor Ricardo, que são homens que respeitam demais. E eu já conheci o Ribinha na escola. Foi isso mesmo. Já liguei, já falei, cara, preciso de você na escola, e a gente se conheceu ali, né? Então, Ribinha foi respaldado por pessoas que eu respeito demais. E, cara, a gente foi impactado naquele dia. Naquelas noites, né? Você passou algumas noites ali com a gente. E assim, foi um tempo muito bom. E eu lembro que foi marcante para o meu ministério Abapai, em especial porque meu filho, Pedro, tinha 6 anos. Não sei se tu vai lembrar, Daniel. Lembro. Cara, foi lindo, assim. Ele chegou para mim, eu ia ministrar, tava tendo louvor, ele chegou chorando, assim, copiosamente. E aí eu disse, o que foi, meu filho? Machucou o joelho e tal, porque ele era, né? Hoje ele tá calminho. Super esperto. Mas ele era Éden, Pedro assim, tá ali, como só Éden. escutando a história. Hoje ele tá calminho. Mas aí ele chegou e eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Aí ele disse, pai, Deus tá me tocando. Aí eu parei assim, ele disse, como é que é, filho? Ele disse, Deus tá me tocando. E foi muito lindo. Glória Daniel, a gente orou por ele, acho que eu, você, Dario, pusemos Foi. as mãos. Isso Então, mesmo. a Escola Abapai marcou minha vida. E Daniel, você não pode terminar o podcast sem cantar uma canção, né, cara? Bora cantar. Vamos lá. Você me pediu pra cantar a música Casulo, né? Mas
alguém da equipe que foi usado por Deus falou assim, sonhos. Eu não fui. Tinha Não, uma que eu você queria sempre que você é usado cantasse, por mas acho que Hoje você na não cara, sabe. hoje na cara. É, mais Cantar. usado por Deus foi a sua mãe que botou o seu nome com É. som no final. Com som. Tô brincando. Mas ele falou o nome de uma música, que é a música Sonhos. Cara, e essa música foi a primeira música que eu compus na vida. Sinceramente. cara. E ela foi feita... Foi em 70 e quanto? Opa, desculpa. Piada. Não, já Faz tava nos anos... na virada de 99 para 2000. Inclusive, John Lennon me ajudou. É velho, viu? Cara, mas essa música ela fala muito, né, ao meu coração. Foi uma música que foi trilha sonora pro meu chamado missionário. Olha. Para eu dizer sim para minha saída do Maranhão e comecei essa minha peregrinação aí, buscando o plano de Deus para minha vida. A música se chama Sonhos e eu quero cantar essa música também de uma forma profética sobre a nossa cidade de Pinheiro e também sobre o estado do Maranhão. E eu acredito que tem muitos sonhos aqui nessa terra, né? Amém. Amém. Você quer fazer a segunda voz ou não? Olha, eu só não vou permitir para você não abafar o meu talento. Tá bom, beleza. Combinado então. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui esse microfone. Isso aí, gente, ao som Isso aí. da voz do meu amigo Daniel Alencar, finalizamos o nosso primeiro podcast. Daniel, obrigado, muito obrigado aí por sua participação. Amém. Tamo junto. Obrigado, meus amigos. E fica aí a dica. Você que tem sonhos no seu coração, plantados por Deus, maranhenses espalhados pelo mundo. Chegou a nossa hora, minha gente. Uau, pra Amém. cima, Maranhão, Vamos levanta-te abençoar e resplandece. a nossa nação e as nações Amém. da terra. Valeu. Amém. Valeu. Oh.